Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje vamos abordar o capítulo 7, início do capítulo 7, que versa sobre tensões em vigas. Então vamos imaginar uma viga engastada, monoengastada nesse caso, submetida à aplicação de uma força F aqui qualquer. Tá? Então existe a aplicação de uma força F aqui na extremidade livre dessa viga, de modo que nós temos aí também o sistema de coordenadas representado aí pelos eixos x e y. Tá? Então, se a gente submeter essa viga a essa força concentrada F, o que acontece? O comportamento normal esperado da linha elástica da viga é esse que aparece aqui em verde, de modo que agora a viga apresenta uma deflexão, né? A gente chama essa distância vertical, né? Do ponto em que ela estava na horizontal e o mesmo ponto agora já com a configuração deformada, então a gente chama essa distância vertical de deflexão. A gente está representando então a deflexão pela letra V minúscula. V como deflexão seria essa distância vertical, né? E esse eixo que antes era horizontal pela geometria, agora se torna curvo. Então, esse eixo curvado, então, ele é chamado de curva de deflexão. Já quanto à flexão propriamente dita, então nós temos a flexão pura e a flexão não uniforme. A flexão pura seria aquela dada por um momento concentrado. Né? Então a gente tem a aplicação de um momento concentrado, por exemplo, um momento direto, então a gente tem a chamada flexão pura. Ou seja, sem a presença do cisalhamento associado à flexão. Já no caso da flexão não uniforme, aí a gente tem uma carga transversal, ou seja, uma força cortante se faz presente, de modo que agora a flexão é associada a flexão agora é associada ao cisalhamento. Então existe agora um cisalhamento que é oriundo dessa flexão. Então vem junto com a flexão vem um cisalhamento também. Então olhando o modelo que a gente viu agora há pouco, né, dele na configuração não deformada e na configuração já deformada, a gente pode estabelecer aqui agora referências geométricas, de modo que, como a configuração deformada agora apresenta uma certa curvatura, né? Então a gente está considerando que a origem é a letra O, ali de origem, e nós temos um comprimento infinitesimal ds, dela curva, né? De modo que a gente pode dizer que esse comprimento ds ele é equivalente ao raio de curvatura, né? O ρ, né? A letra ρ ali. Então, ρ vezes dθ, né? A gente tem o igual a ds, ou seja, o comprimento curvo é igual a esse raio de curvatura vezes esse ângulo infinitesimal. E nesse caso de pequenas deformações, se considerarmos que estamos diante, né, de uma pequena deflexão, então podemos até aproximar também ΔS por ΔX, né, por dx, né, ds por dx, de modo que mesmo na configuração deformada, a gente tenha quase o mesmo comprimento. Então a gente considera que esse comprimento dx também é aproximadamente ds, de modo a simplificar bastante a análise. Então, a curvatura
é dada, né, se a gente imaginar que ρ dθ é ds, então e a curvatura é o inverso do raio de curvatura, nós temos k como sendo a curvatura igual a dθ ds. Como a gente disse lá no slide anterior que ds é aproximadamente dx, então na verdade a gente tem que k, ou seja, a curvatura, é dθ sobre dx, ou então 1 sobre ρ, ou seja, 1 sobre o raio de curvatura, é dθ dx. Tá? Então essa a chamada curvatura é uma medida, uma mensuração da intensidade da flexão dessa viga. Então, quanto maior for a curvatura de uma determinada viga, maior é a intensidade, né? Maior é o quanto ela se curvou, né, com relação ao que ela era inicialmente. Tá? Então, quanto maior a curvatura de uma viga, menor o raio de curvatura, né? Visto que um é o inverso do outro. Então, por convenção, a gente diz que a viga da figura anterior ela possui curvatura negativa, né, porque em tese ela é submetida ali a um momento negativo pelo lado esquerdo. Tá? Então, isso é uma convenção, vale a pena ter isso em mente quando dá análise dos sinais algébricos das expressões. Já no que se refere então a essa deformação longitudinal de uma fibra qualquer, então vamos considerar ali um trecho de uma viga, né, de uma viga qualquer submetida à flexão, tá? De modo que a gente queira, na verdade, medir a deformação de uma determinada fibra essa denominada ali AB, ou seja, que vai do ponto A até o ponto B. Colocaremos a origem do sistema de coordenadas exatamente no que a gente chama de fibra neutra, né? Ou seja, onde porque se a gente tem, por exemplo, no caso da flexão, compressão na parte superior, nesse caso específico, tá? E tração na parte inferior, ou seja, se na parte superior temos compressão e na parte inferior tração, em algum ponto entre essas duas superfícies, nós temos algo neutro, porque tem que haver a transição. Então, essa transição é feita exatamente se a gente olhasse tridimensionalmente falando, seria uma superfície neutra, mas vamos chamar ali de fibra neutra nesse momento, por conta de estarmos visualizando no bidimensional. Então, nós temos a fibra neutra representada pela linha tracejada azul. Então, se a gente olhar que o raio de curvatura ρ está relacionado exatamente à fibra neutra, nesse caso, então a gente pode estabelecer já as relações ρ dθ, né, com relação à fibra neutra. Mas a gente também pode estabelecer a distância vertical, por exemplo, entre a fibra neutra e a fibra do cálculo, né, a AB, por exemplo, né, e verificar ali agora o novo raio de curvatura, já com relação à fibra que se quer calcular. Né? Então, se a gente olhar aqui a formulação, então a gente está diante de dois momentos concentrados aplicados, né, cada um numa extremidade. Então, a gente tem o seguinte equacionamento, que aquele comprimento daquela fibra que se quer calcular, ou seja, LAB, então a gente tem um ρ menos uma distância y. Que distância y é essa? É a distância entre a fibra neutra e a fibra que a gente quer calcular. Tá? Só que, como a gente considerou que ρ vai da origem, lá de cima, até a fibra neutra, e a fibra que a gente quer calcular ela está um pouco acima da fibra neutra, então a gente tem ρ menos y dθ é igual ao comprimento curvado ali daquela fibra AB. De modo que então a gente tem dθ
né, a gente recuperando essa informação do desenvolvimento da formulação anterior. Então a gente tem dθ igual a dx sobre ρ. Então, se a gente concatenar as duas expressões, ou seja, substituindo o dθ da segunda expressão lá na primeira expressão, então a gente tem que o comprimento vai ser dx menos y sobre ρ multiplicado por dx, ou seja, dx 1 menos y sobre ρ, né? Como comprimento inicial dessa fibra que se quer calcular, essa AB é dx, e o deslocamento é L menos dx, né? Então, a gente tem, então, que a deformação em x, né? Ou seja, exatamente no eixo longitudinal da viga, temos, então, que ΔL sobre... É como se fosse ΔL sobre L, realmente. Onde o ΔL é L menos dx e o L é o próprio dx, né? Então, a gente... Ou seja, o L deformado, L maiúsculo, menos o comprimento inicial é o ΔL, tá? Então a gente tem, na verdade, que L menos dx é igual a menos y sobre ρ, se a gente recuperar a informação da expressão anterior. De modo que 1 sobre ρ é capa, então, na verdade, a deformação em x, né, ou seja, no eixo longitudinal da viga, é menos capa y. Tá? Ou seja, sabendo a curvatura e sabendo a distância entre a fibra neutra e a fibra que se quer calcular, nós temos facilmente o cálculo da deformação nesse eixo longitudinal. Então, essa é a própria deformação da fibra que a gente que queremos calcular. Então, né, e a gente pode aplicar isso aqui para qualquer linha, qualquer fibra que queiramos calcular. De modo que, então, a gente consegue concluir provisoriamente, temporariamente, que essa é uma relação linear, né, que depende, imaginemos aí um coeficiente angular, né, y, né, coeficiente angular referente a y, na verdade. Então, esse coeficiente angular, na verdade, é o menos kappa, né? Então, a gente tem essa variação linear ao longo do percurso em y, né? No eixo y, ou seja, transversal ao eixo longitudinal da viga. Tá? Então, essas deformações são, e também a gente pode fazer o relacionamento com o efeito de Poisson também, tá? Então, lembrando lá, quando a gente viu em tração, estamos vendo agora também que isso ocorre também para flexão. Então, como não há nada que faça restrição em tese, né? Nesse exemplo, por exemplo, não há nada que vá restringir a deformação transversal ou lateral que seja, né? Então a gente está diante dessa deformação também pelo efeito de Poisson. Então, aplicando, claro, ainda no regime elástico, a gente pode aplicar a lei de Hooke, de modo que, ao aplicá-la, nós temos a deformação em x, né, no eixo longitudinal anterior, que nós calculamos, então, vezes o módulo de elasticidade. Então, nós temos o quê? A tensão naquele eixo, ou seja, a tensão em x. Então, a tensão de flexão ela é de natureza sigma, ou seja, natureza normal, né, de modo que a gente tem, nesse caso específico que a gente viu, a gente tem compressão na parte superior e tração na parte inferior. Então, fazendo uma substituição rápida, nós chegamos aí que a tensão é dada por menos o módulo de elasticidade vezes a curvatura vezes o y, que é a distância entre a fibra neutra e a fibra que se quer calcular. Então, ela varia com relação à superfície neutra. Então, dependendo do ponto que se quer calcular, nós temos uma determinada magnitude de tensão. É claro que as maiores, seja a máxima ou mínima, elas estão exatamente na periferia da seção transversal, ou seja, ou na parte superior ou na parte inferior da seção transversal, né, naquela superfície mesmo.
Então, se a gente olhasse aqui um modelo simplesmente, nós teríamos, nesse caso, tração lá embaixo e compressão lá em cima. De modo que se o centroide, e aí fazendo só um pequeno parênteses aqui, né? A gente está falando de centroide porque a gente está falando, em tese, de ter aqui, imaginemos aqui agora um perfil de simetria dupla. Né? Então, por exemplo, um retângulo, um quadrado, um círculo, né? Uma seção circular. Então, se a seção for de simetria dupla, a gente está falando exatamente do centroide. Tá? Então, a gente tem aqui a linha verde tracejada, por exemplo, é a linha da fibra neutra, ou seja, é a linha centroidal, de modo que a gente tem então essa distribuição triangular linear até a superfície superior, né, isso em compressão, e também temos a superfície triangular, essa distribuição triangular, também linear nesse caso, em que a máxima magnitude em tração se dá na superfície inferior. Tá? Então, esse é o perfil, essa é a distribuição de tensões na seção transversal analisada. Claro, vai depender da seção transversal. Então, a ideia, qual é a ideia então? É coletar principalmente as seções transversais mais solicitadas e, diante delas, calcular então as tensões máximas na seção transversal. Então, duas tarefas básicas sempre existirão, que é descobrir qual é a seção transversal mais solicitada e, na seção transversal mais solicitada, descobrir que pontos ou que linhas, em tese, a gente tem as maiores ou menores tensões, dependendo aí do sinal algébrico que se quer ou que se procura. Então, se a gente olhasse aí um elemento infinitesimal de área dA, então a gente viria de novo com o conceito de tensão normal, que é o caso da flexão nesse caso. Então, se a gente disser que, né, falando sempre da estática, que a resultante é nula, né? Então, pela primeira equação da estática, a resultante é nula. De modo que a resultante, nesse caso, vai ser σx dA. E σx a gente viu que é menos EKY, então dA. Então, se a gente isolar agora o YdA, a gente vai ter o quê? O primeiro momento de área. Tá? Então, portanto, o primeiro momento de área sendo zero, o que a gente conclui? Que a fibra neutra, ou ponto neutro ali, vai depender do se é 2D ou 3D, ele passa exatamente pelo centroide da seção transversal. Né? Então, não há tensões exatamente na linha neutra de uma seção transversal e não há tensões na superfície neutra, né, aquela que engloba todas as seções transversais ao longo de todo o eixo longitudinal. Então a gente pode concluir que ao calcular o centroide, então temos uma linha centroidal, um eixo centroidal dessa seção transversal, e ali a tensão nula. Para cima dela vai ter uma determinada magnitude, e para baixo desse eixo centroidal haverá também uma outra magnitude, desde que haja flexão, é claro. Tá? Então isso aqui é só para mostrar que no centroide, então, ou na linha centroidal que seja, não haverá tensão naquela seção transversal considerada. Agora, no que se refere à relação momento-curvatura, né? Então a gente agora fazendo uso da segunda equação da estática, né, para o desenvolvimento do equacionamento pertinente, nós temos então que, se a gente pegar aqui σx dA, a gente tem o quê? Uma força. Essa força vezes um braço de alavanca y gera o quê?
um momento diferencial aqui. Então, dm é igual a menos sigma x y dA. Então, a gente tem o seguinte, ó, se a gente integrar, né, do lado esquerdo, a gente tem que o momento é menos integral de sigma x y dA. Só que quem é sigma x? É menos E kappa y. Só que eu já tenho y dA aqui. Então, nós temos E kappa y ao quadrado dA. Vamos separar y2dA. Quem é y2dA? É o próprio quê? Momento de inércia. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? E kappa momento de inércia. Tá? Então, o momento de inércia y2dA, perfeito. Então, o que ocorre? O momento, então, ele é kappa vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Ou seja, a curvatura, então, de uma determinada viga sob flexão será descoberta se nós soubermos o momento fletor em questão, o módulo de elasticidade, ou seja, o material, e o momento de inércia, ou seja, parâmetro geométrico da seção transversal. Então, se nós soubermos parâmetro de carregamento, de material e geométrico, nós, em tese, saberemos qual é a curvatura dessa viga. Tá? Então, sabendo aí que esse produto E vezes I é, por vezes, chamado de rigidez à flexão, apesar dessa nomenclatura não ser tão utilizada assim na prática. Né? Então, se a gente olhar aqui um trecho de comprimento de viga, né, em que a gente tem o centroide distando C2 da parte inferior e distando C1 da parte superior, né, a parte superior então em tração, a parte inferior em compressão, por exemplo. Então, nós temos aqui a seguinte expressão agora. Então, sigma x é menos E kappa y. Então, a gente tem, na verdade, que sigma x, né, pegando ali a expressão anterior, né, a gente tem a substituição aqui, de modo que sigma x agora pode ser menos o momento fletor vezes o y, né, que é a distância do eixo centroidal, ou seja, eixo neutro até o eixo que se quer calcular, dividido pelo momento de inércia. Tá? Então, a gente tem essa expressão clássica para flexão, bastante utilizada. E a gente tem também, no caso da figura, que o eixo centroidal não é simétrico, né? Então a gente tem, na verdade, o sigma C1, ou seja, o sigma calculado lá na fibra mais superior. Tá? Então a gente tem o momento fletor vezes essa distância C1 dividido pelo momento de inércia, em que a gente tem o chamado módulo de resistência da parte superior, que é o S1, né? Que é, na verdade, o momento de inércia sobre o C1, né? Só para deixar a nomenclatura aqui. E o sigma C2, que vai ser, então, é claro, como é tração em cima, o sinal dele é positivo, então é mais M, ou seja, o momento fletor, vezes essa distância C2, dividido pelo momento de inércia. Tá? Então, o momento de inércia dividido pela distância C2, ele vai ser igual ao módulo de resistência da parte inferior. Tá? Então, essa seção transversal possui módulos de resistência S1 e S2, de modo que as tensões também são distintas, porque a resistência ofertada é distinta. Mas se a gente olhar S1 e S2, né, distintas aqui, e o momento igual, de modo que essas tensões então possuem magnitudes diferentes por conta das resistências diferentes também ofertadas. Tá? Então, a gente vai fazer exemplos sobre isso para elucidar melhor esses conceitos. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.